Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho por aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o nosso próximo tópico, né? Que é a questão dos elementos da poesia. Na nossa última aula dessas virtuais, a gente fez uma revisão dos elementos da narrativa, a gente falou de narrador, de personagem, de tempo, espaço, enredo. Vocês fizeram os exercícios que eu propus através do Forms. A gente teve algumas dificuldades, então vale a pena revisar aquilo também. E a gente já tinha conversado a respeito nas nossas aulas presenciais. Então agora a gente vai seguir um pouquinho com o conteúdo para falar dos elementos da poesia. E basicamente, quando a gente pensa em elemento da poesia, além do eu lírico, que é o elemento mais importante, que é aquela voz que a gente tem, né? O eu da poesia é o eu lírico, que a gente não vai associar a imagem do poeta sempre, porque o eu lírico é uma projeção do poeta dentro do texto, então nem sempre ele reflete a mesma pessoa, né? Então a gente tem que saber que o eu lírico é uma instância dentro do poema. Para além disso, e dos possíveis interlocutores e da temática da poesia, que é super importante, quando a gente pensar nesses elementos, vocês têm que pensar em duas coisas: rima e métrica. Vocês se lembram que a estrutura do poema, ela é diferente da estrutura da narrativa, do teatro e dos outros gêneros que a gente estudou, certo? Então, na poesia, eu vou ter a organização de versos e estrofes. Cada linha da poesia, cada linha do poema é um verso, e cada bloquinho de versos uma estrofe. E aí, a gente vai começar a pensar na métrica desses elementos. Por que isso é importante? A métrica é o tamanho que o verso tem. Como é que eu conto o tamanho de um verso? De que maneira eu meço esse tamanho? Através do número de sílabas poéticas, certo? A gente vai separar as palavras que compõem aquele verso pelas sílabas não gramaticais, as sílabas poéticas, ou seja, eu vou separando as palavras pela sonoridade que elas têm juntas. Eu mantenho na mesma sílaba poética a mesma, as letrinhas que produzem o mesmo som, tá? Vou mostrar isso para vocês já já. E aí eu conto esse número de sílabas poéticas. Muito, muito, muito importante. Eu só contabilizo até a última sílaba tônica daquele verso. Eu ignoro o resto, ok? Então, se a última palavra do meu verso for uma palavra paroxítona, eu vou contar o número de sílabas até ela. E aí ignoro o que vier depois, ok? Vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona, pensando sempre na diferença de sílabas poéticas e sílabas gramaticais. Sílabas gramaticais é aquela que vocês aprenderam a dividir lá no Fundamental 1, batendo palminha, né? Separando os dígrafos, deixando separado o RR, o SS. Lembrem disso, tá? Na sílaba poética não é assim. RR e SS produzem o mesmo som, então eles ficam juntos na mesma sílaba, tá? Mas a gente vai exercitar bastante isso até vocês se sentirem confiantes e confortáveis, tá? Dá uma olhadinha nesse primeiro verso que a gente tem aí, ó. É um verso do Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que tenho. Então, eu vou fazer a minha divisão de sílabas poéticas. Esse processo se chama escansão métrica, tá? Então, olha lá, como é que fica? Ó, que, saudades que tenho, certo? A divisão fica assim. Vamos contar para ver quantas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu só conto até aqui. Lembra que eu falei que a gente só conta até a última sílaba tônica? A palavra tenho, que é a última palavra desse verso, ela é uma palavra, ela é uma palavra paroxítona. Eu falo tenho e não tenho, né? Falo tenho. Então, essa T, E é a mais forte. Então, eu conto até essa e ignoro o resto. Quantas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é um verso de 7 sílabas poéticas, ok? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre a classificação dos versos quanto ao número de sílabas. Se o meu verso for um verso monossílabo, se ele tiver uma sílaba só, né? Uma sílaba poética só, que pode ser uma palavrinha monossílaba também, ele vai se chamar verso monossílabo. Se ele tiver duas sílabas, dissílabo. Três sílabas, trissílabo. Quatro sílabas, tetrassílabo e por aí vai, tá? Vamos chamar a atenção aqui
para para algumas dessas classificações que são muito importantes e que a gente não costuma prestar tanta atenção, tá? Ó, a gente vai olhar para esse verso aqui, que é o de... Aqui, estão vendo? Esse. Que é o de 5 sílabas poéticas, que é chamado de pentassílabo, mas ele tem um nome mais conhecido, que é o nome de redondilha menor. Outro que é muito importante que vocês se lembrem é o de 7 sílabas poéticas, que é o heptassílabo, mas também chamado de redondilha maior. Para nós também interessa demais o verso que tem 10 sílabas poéticas. Lembra que a gente estudou a estrutura do soneto? O soneto, ele é um poema constituído de 14 versos decassílabos, ou seja, 14 versos que têm 10 sílabas poéticas cada um. Então, lembrar essa nomenclatura aqui é muito importante. E também o verso alexandrino, que é o verso de 12 sílabas poéticas, ok? Ele pode ser chamado de dodecassílabo, mas ele é mais conhecido como alexandrino. Os versos que têm 13 ou mais sílabas poéticas são versos bárbaros. Ok? A gente não tem uma nomenclatura para cada um. Então, de 1 a 12, a gente contabiliza e classifica, prestando atenção na redondilha menor, na redondilha maior, no decassílabo e no alexandrino. De 13 para cima, se tiver 13 sílabas ou mais, esse verso vai ser chamado de bárbaro, tá? Essa regularidade métrica é importante quando a gente tem formas fixas de poema que são importantes, né, no sentido de aquela métrica é fundamental para aquele tipo de poema. Se o meu poema não tem regularidade métrica, ele é um poema de versos livres, então eu não preciso contabilizar sempre. Mas eu preciso entender que os versos de forma fixa, geralmente aqueles mais clássicos, né, a poesia mais preocupada com a forma, ela vai trabalhar com a métrica. Tá? Vamos dar uma olhadinha nisso mais na prática, por favor. Quero que vocês prestem atenção nesse primeiro quarteto de um poema do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu quero que você pause o vídeo, você vai copiar esses versos no seu caderno e você vai fazer a expansão métrica deles, ok? Eu quero que vocês digam para mim quantas sílabas poéticas tem cada um desses versos, combinado? Pausa o vídeo e vem conversar comigo daqui a pouquinho, tá bem? Muito bem. Se você pausou o vídeo, agora é a hora de retomar, tá? Quantas sílabas poéticas cada um desses versos tem? Vamos fazer aquela divisão legal para a gente prestar atenção? De, tu, dual. Olha o que aconteceu aqui. Eu juntei esse O com esse A. Porque quando a gente pronuncia, percebe que não é só a sílaba gramatical da palavra? Quando a gente pronuncia o verso, eu emendo o O no A, certo? Então eu digo de tudo ao meu amor, de tudo ao, tudo ao. Eu junto na hora de falar. Eu não faço uma pausa, eu não respiro entre o do e o ao, certo? Por isso a gente junta. Sempre que acontecer isso, que eu tiver duas vogais que eu faço essa pronúncia juntas, eu vou marcar, né, como se fosse uma sílaba só, tá bem? De tudo ao meu amor serei tem. Eu só conto até o tem e ignoro o resto, certo? Então, quantas sílabas eu tenho? Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse é um verso de 10 sílabas poéticas. Como ele se chama? Decassílabo, certo? Ó, vamos para o verso de baixo. Antes e com tal, lui, sempre, tanto. Reparem que o loe eu falo junto também. Eu não falo antes e com tal, lo e sempre. Eu falo tudo junto. Antes e com tal, zelo e sempre, entanto. Então, ó, eu juntei também esse outro trechinho aqui. Aqui, no primeiro, eu juntei a vogal O com a vogal E, e no segundo, as duas vogais E. Por que eu faço isso, gente? Porque eu falo junto. Na pronúncia, eu falo junto. E a sílaba poética, a gente divide de acordo com a pronúncia, não com a grafia.
é diferente da sílaba gramatical. Vejam o verso de baixo, ó. Que mesmo em fá, se, do, maior, porque eu falo junto ali, maior em can, conta até o can, ignora o resto, certo? Então, o verso de cima, antes e com tal, ze, lui, sempre, como se fosse o pre aqui, falo junto, tan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 sílabas poéticas aqui, certo? Essa daqui é a 10ª. Desculpa, tô aprendendo a mexer aqui ainda. Tá, enfim, essa daqui é a 10ª sílaba poética, certo? Qual, Mari? Esta daqui. 10. Opa. Aí. Certo? Então, tenho 10 sílabas aí. Embaixo. 1, 2, 3, ó. Mesmo em, juntei também. Fá, se, do, maior, em, can. Pode contar. Também vai dar 10. Então, tenho 10 aqui. Por que eu só conto até o can mesmo? Porque eu só conto até a última sílaba tônica daquele verso. Eu pego a última palavra e olho para a sílaba tônica dela. É até ali que eu conto e ignoro o resto, tá? Fiz a mesma coisa. Não tá bonito, né? Aqui. Vamos lá. Fiz a mesma coisa aqui, certo? E, por fim, de, le, sem. Olha, percebe como eu falo junto? Eu não falo dele se encante. Dele se encante. Mas meu pensamento. Então, eu também vou fazer essa ligação aqui, ó. Também vou deixar isso junto na mesma sílaba. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, conto até a última tônica, ignoro o resto e deu 10. Então, neste caso, nós temos um quarteto. Por que quarteto, né? Porque a gente está falando aqui de estrofes de 4 versos. A gente já estudou isso juntos quando estudou o gênero soneto no primeiro capítulo. E aqui nós temos 4 versos decassílabos. Ok? Esta é a classificação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que parece muito difícil, ainda mais tendo que explicar isso para vocês por videoaula, mas não é tanto, tá? Eu prometo. Vocês vão ver que vai ficar tudo bem, tá bom? Vai ficar tudo certinho. A gente vai pegando o jeito aos pouquinhos e, se for necessário, a gente marca uma videoconferência para tirar essas dúvidas. Nessa atividade de hoje, eu quero que vocês exercitem isso. Então, eu vou publicar para vocês um forms que tenha vários versos. E eu vou querer que vocês justamente façam a expansão métrica desses versos e preencham para mim do jeitinho que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Separado por barra, certinho. E aí, você ignora a última sílaba, tá bom? Você não escreve a última sílaba, ignora ela. Você só conta até a última tônica, ignora todo o resto. A gente vai fazer isso lá no Forms. E aos poucos a gente vai pegando o jeito, tá bem? Tem várias outras videoaulas sobre esse mesmo assunto. A gente vai praticar até vocês se sentirem confiantes, tá bem? Obrigada por terem ficado comigo aqui nesse vídeo. Vejo vocês em breve. Tô com muita saudade. Espero que esteja tudo bem por aí, tá bom? Até a próxima aula. Beijinhos!